Vocês ouviram este cântico gracioso que é de um quero-quero? Nós temos um relógio que foi homenageado Douglas Fish, é um grande estudioso dos pássaros, e foi lançado 2 tipos de relógios, um com pássaros nacionais e outro com pássaros internacionais. E nós compramos os 2. Esse que nós estamos ouvindo, hora em hora, é nacional. Tem agora 2 horas, Quero cantou. Continuando, Emmanuel nos diz: as regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho, obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, ao prazer de servir. Que coisa linda! Existe uma mensagem muito interessante no pequenino livro Ideal Espírita. Eu digo pequenino porque o livro que eu tinha era de bolso. Ideal Espírita, da mensagem de João Modesto. E essa mensagem fala do salário da abnegação. Que salário seria esse? Seria aquele que é pago à pessoa que trabalha além das suas horas. Ela não só trabalha no serviço remunerado, mas como também além, com mais profundo prazer, com mais profunda alegria, e recebe o salário da abnegação. Continuando, o vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada, ela aparece após vencer o filtro sensível. Os dons da vida se multiplicam mediante as construções e contribuições poderosas da transformação, da renovação e do trabalho. Percebamos bem que todos esses elementos necessitam passar pelos seus próprios testemunhos para que eles se apresentem de forma satisfatória à vida e para si próprio. Nas contingências naturais, continua Emmanuel, do desenvolvimento, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo e do espírito. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutricionais da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. As coisas não acontecem de graça, nada acontece de graça. Falando a tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência tranquila e pacificada, que decorre a seu turno de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. A pessoa só pode gozar de uma tranquilidade se ela tiver este logro
Do contrário, não. É importante a gente compreender que não se refere somente o trabalho àquele elemento gerador de moedas, não, mas aquele gerador de almas libertas, cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, continua Emmanuel, em que transitoriamente respira, pode, porém desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Eu quero servir e quero ser útil, mas eu não posso permanecer sentado, aguardando as oportunidades. Em hipótese alguma. Elas até poderão vir, mas você precisa sair de si próprio para de encontro com a oportunidade de crescimento interior. Você só consegue crescer intimamente se você trabalhar o seu íntimo, limpando o seu vaso receptivo para a límpida e cristalina água do Evangelho seja depositada no seu vaso receptivo e não se tisne. Com o quê? Com as impurezas que ainda poderão estar reinantes dentro de você. Orgulho, humildade, orgulho, vaidade, ambição, egoísmo, esses elementos são devastadores. Eles nos fazem muito mal. Muito, muito, muito mal. No livro Alvorada Cristã, o Neio Lúcio nos convida à reflexão. Somos chamados a servir. O legislador, ele tem que julgar. O escritor, ele tem que escrever. A vassoura, ela precisa varrer. O arado tem que arar. A enxada, ela carpe e aformoseia a terra. A plena, a própria palavra diz, aplena a madeira. O malho, ele simplesmente prega o prego na madeira. O prato é onde nós temos que colocar a nossa alimentação. O moinho, moer o barro, aformosear-se, dar forma ao vaso. Todos esses elementos, se não forem usados a contento, eles perderão o seu significado. O legislador se tornará uma pessoa rebelde. O escritor só falará e escreverá bobagens. A vassoura pode servir até de instrumento, o arado, a enxada, o malho. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bens que produza a cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor
é a correta execução do nosso dever aonde estivermos. Se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos estelares, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No passado, víamos o trabalho como uma ação servil e que era relegada a mãos escravas. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústrias e o amanho do solo se tornaram elementos de crescimento espiritual quando a criatura faz dignamente. E depende de quem fazer isso? Só depende de nós mesmos. Fazermos com boa vontade e vontade forte de se iluminar. Voltaremos.